Olá a todos, vamos começar nossa aula sobre métodos de excitação de sensores. Bom, para eu fazer um sensor funcionar, em muitos casos eu preciso de uma alimentação externa, preciso fornecer energia externa para que eles funcionem, tá? E essa alimentação externa, ela pode ser fornecida de diferentes formas. Na forma de tensão, na forma de corrente constante ou variável no tempo, corrente pulsante e assim por diante. Todas essas formas de eu alimentar um sensor externamente recebem o nome de excitação. Um exemplo disso é um sensor que a gente ainda vai estudar na disciplina mais adiante, que é o sensor Hall. Esse sensor ele converte campos magnéticos em uma tensão elétrica, ok? Mas se nós observarmos aqui a função de transferência de um sensor Hall, nós verificamos que essa transdução ela não depende somente do campo magnético, ela depende de outros parâmetros, a maior parte deles são parâmetros invariáveis, mas um dos parâmetros pode variar, que é a corrente. Então, esse sensor, para ele fazer a transdução, ele precisa ser alimentado aqui por uma corrente. Se essa corrente varia, se esse sinal de excitação varia, a minha tensão também vai variar e aí eu vou provavelmente ter um erro de leitura porque qualquer variação que eu tenha aqui eu quero relacionar com o campo magnético e não com a corrente. Para que esse sensor então ele funcione de maneira correta, ou seja, faça a transdução somente do campo magnético, eu tenho que garantir também que o meu sinal de excitação não varie no tempo. Para isso, eu vou utilizar um estabilizador aqui que mantenha esse sinal constante e aí o sensor funciona perfeitamente, ok? Então, nós vamos ver alguns métodos que são comumente utilizados para excitar sensores, ok? Existem aí N métodos, na verdade, como nós mencionamos no primeiro slide, mas aqui a gente vai apresentar os três principais. O primeiro deles é excitação com tensão constante. Então eu quero uma referência de tensão que não varie durante o funcionamento do meu transdutor, do meu sensor, do meu transdutor. E o método mais comum para você obter uma tensão constante no seu sensor, no seu transdutor, é o uso do diodo Zener, né, que utiliza uma ruptura reversa para estabilizar a tensão. Então, o Zener vai ser colocado em paralelo, né, com um elemento que eu quero regular a tensão e ele vai regular a tensão. Então, vamos lembrar aqui rapidamente como é que funciona um diodo. Né? Em condições normais de operação, né, num circuito convencional, o diodo ele vai funcionar de duas maneiras, polarizando ele diretamente ou reversamente. Se eu polarizo ele diretamente, eu verifico que o aumento da tensão nos seus terminais vai provocar um aumento da corrente e essa relação entre a corrente e a tensão tem uma função exponencial. Se eu polarizo ele reversamente, eu quero que ele se comporte como um isolante. Então, esse aumento de uma tensão reversa nos seus terminais, em teoria, teria que bloquear a corrente, ou seja, dar uma corrente nula. Isso não é verdade. Existe uma corrente que circula também em polarização reversa, só que, evidentemente, ela tem um valor muito pequeno em relação à corrente direta, então ela é praticamente desprezível. O que acontece com o diodo convencional? Se eu continuar aumentando essa tensão reversa, vai chegar um ponto em que ele vai sofrer o que a gente chama de ruptura, ou seja, a corrente aqui vai acabar aumentando significativamente e num componente comum, esse ponto aqui vai acabar danificando o diodo, né? Então ele popularmente aí vai queimar. Mas um diodo Zener ele é projetado, né, de maneira que ele possa sofrer essa ruptura
essa ruptura sem danificar o componente, desde que não se exceda a sua potência máxima de operação. Então, qual é a ideia aqui? Nesse determinado valor de tensão reversa, que a gente vai chamar aqui de tensão Zener, qualquer tentativa de incremento de tensão a partir desse ponto, ele é traduzido num aumento de corrente. Então, é dessa forma que ele regula a tensão. Tá? Chegando nesse ponto, ele sofre a ruptura e cada vez que eu quero incrementar essa tensão, eu não consigo porque a corrente é que vai aumentar aqui no lugar, desde que, evidentemente, não exceda a potência máxima de operação desse elemento. Tá? Para entender o papel dele no circuito, a melhor coisa é a gente resolver um exemplo prático. Então tá aqui, ó. Peguei meu Zener, coloquei em paralelo com o elemento que eu quero regular a tensão. Então aqui está sendo representado por uma carga RL, tá? E aqui ainda coloquei um resistor em série com esse conjunto aqui. Bom, se a tensão nessa carga for menor do que a tensão no Zener, então a gente diz que ele está desligado, ou seja, é como se ele não existisse aqui no circuito. E aí o que eu tenho de resultado aqui é que a tensão em cima dessa carga RL aqui vai ser simplesmente para este exemplo de circuito, tá? Claro, depende da configuração de circuito, mas para esse exemplo eu tenho então, sem a existência do Zener, a minha resistência R em série com a resistência RL, e se eu quero saber então qual é a tensão em cima dela, basta aplicar um divisor de tensão simples. Agora, se essa carga RL tiver um valor que a tensão nela tente exceder a tensão do Zener, como ele está em paralelo, ele vai sofrer a ruptura e vai cravar a tensão do valor dele. Então, nunca que essa tensão aqui, VL, vai exceder a tensão do Zener, ela sempre vai se igualar a tensão nele, e aí não importa qualquer variação que eu tenha aqui, ele vai estar funcionando desse jeito, ok? Vamos então resolver um exercício para tentar fixar esse conceito. Tá aqui, ó. Então, para esse circuito, tá? Aqui tem a mesma configuração aí do slide anterior. Eu quero que você levante aqui as seguintes grandezas, tá? O valor de VL, o valor do VR, o valor da corrente IL, que é a que vai passar aqui pelo resistor RL, e a corrente do Zener, tá? Então, isso a gente vai fazer isso no item A. No item B, a gente vai repetir o mesmo exercício, ou seja, tentar levantar esses mesmos parâmetros, mas agora essa carga RL vai assumir um valor de 3 kΩ, ao invés de 1,2 kΩ. Vamos ver como é que eu resolvo esse exercício. O primeiro passo é verificar qual seria, ou qual é, na verdade, a tensão em cima dessa carga RL sem a existência do Zener no circuito. Ok? Vamos ver se eu preciso dele ou se ele vai estar atuando nas condições de resistência dessa carga. Então tá aqui. Retiro o Zener do circuito e vou calcular qual é a tensão aqui em cima da carga RL. Nessa configuração, ela está em série com a carga R, então eu tenho um divisor de tensão. Vou aplicar a equação da divisão de tensão para calcular o valor dessa tensão aqui, VL. Ela vai dar igual a 8,73, que é inferior ao valor da tensão VZ. Se você lembrar do slide anterior, ela vale 10 volts, tá? Então, como ela é inferior, o Zener realmente está desligado aqui no circuito, ele não está atuando ainda, então essa tensão que eu vou ter aqui na saída vai ser a própria tensão VL 8,73. E a partir dela eu consigo então calcular os outros parâmetros. Quanto que vai ser a tensão VR aqui, que é a tensão em cima desse resistor? Vou pegar a minha tensão de alimentação e subtrair da tensão que está caindo aqui no RL, e eu chego então no valor de 7,27 volts. O Zener, como ele está desligado, ele não está desviando corrente, então a corrente nele, em teoria, vai ser zero, ou vai ser bem desprezível. E a corrente IL,
ela vai ser, na verdade, a corrente total que eu tenho aqui nesse circuito, né? Já que vai ser um circuito em série. Como é que eu levanto ela? Já tenho o valor do RL, já determinei o valor do VL, aplicando aqui lei de Ohm, eu chego então no valor de corrente desse circuito. Perfeito. Agora vamos fazer o item B. O que é o item B? Eu vou tirar esse resistor RL de 1,2K e vou colocar um resistor agora de 3K para verificar como é que vai funcionar esse circuito. Bom, colocando esse resistor de 3K aqui, eu primeiro vou seguir os mesmos passos que eu fiz anteriormente. Vou imaginar o circuito sem o Zener e ver quanto que seria ou quanto é a tensão na carga sem o Zener. Vou lá, calculo de novo. Tirando então o Zener, lembra que vou ter uma associação em série aqui. Resolvendo isso, eu verifico que eu tenho 12 volts, que excedem a tensão nominal do meu Zener, que é 10 volts. Então, nessa situação, se a tensão na carga quer exceder esse valor, não vai acontecer, porque o Zener, nessa situação, vai estar ligado e ele vai começar a regular a tensão. Então, toda vez que essa tensão na carga tenta exceder ele, não, ele vai cravar a tensão no valor dele. Então, tá aqui. Então, o Zener vale 10 volts, ele está em paralelo com a carga RL, portanto, a tensão nessa carga RL também vai ser 10 volts. Perfeito? Agora eu consigo, então, levantar os outros parâmetros. Tenho 10 volts aqui nesse conjunto, a tensão total é 16 volts, portanto, a tensão que vem aqui para o resistor R vai ser essa diferença, que vai dar 6 volts. Quem que vai ser a corrente IL agora? A corrente que está vindo aqui para minha carga. Eu já levantei a tensão VL, que é igual à tensão no Zener, dividido pela resistência RL, que agora vale 3 kΩ. Isso vai me dar 3,33 mA. Bom, se o Zener está ligado, ele vai estar desviando corrente, ok? Desde que esse desvio de corrente não exceda a potência máxima dele. Ela está indicada aqui, mas a gente não vai calcular no exercício. Não vai calcular esse parâmetro de corrente máxima. Bom, então para eu calcular ele, por exemplo, vamos ver qual que é a corrente máxima desse circuito, né? Eu posso calcular ela aqui em cima do meu resistor VR. Então vai ser o valor da tensão que a gente já levantou, dividido pela resistência R, vai dar 6 mA. Então nesse circuito eu tenho 6 mA. Quando chega aqui nesse nó, parte da corrente vai seguir aqui por RL e parte vai ser desviada para o Zener, ok? Bom, já levantei a corrente IL, vale 3,33, e já levantei a corrente total, que vale 6 mA, portanto, a corrente que está sendo desviada para o Zener vai ser a diferença da corrente total e da corrente que foi desviada lá para a carga RL, isso vai dar 2,67 mA. Então, é isso. Toda vez aqui que essa carga RL, por exemplo, aumentar o seu valor de resistência, para manter os 10 volts nesse sistema, o Zener vai desviar mais corrente até atingir os 30 mW de potência. Se essa corrente desviada exceder esse valor de potência, o Zener aí, de fato, também vai ser danificado, vai queimar, e eu vou ter a perda do controle de tensão desse circuito, ok? Então, através desse exemplo, eu acho que é o que fica mais fácil de a gente entender o funcionamento de um Zener. Bom, o Zener pode ser utilizado em outra situação também, onde eu vou manter aqui a minha tensão de alimentação fixa, mas a minha carga RL ela vai variar de valor. Tá? Olha só, isso vai acontecer em muitas situações quando eu tenho sensores, porque se eu tenho um sensor resistivo e ele faz a conversão do sinal lá de entrada num sinal de resistência de saída, essa resistência vai variar, certo? E como eu garanto, então, que o Zener fique ligado nessas condições quando a carga RL varia? Eu vou ter que levantar os parâmetros mínimos e máximos em que isso acontece.
ok? Quando essa carga é muito pequena, a resistência é muito pequena, a tensão que cai nela pode ser inferior à do Zener e ele vai estar desligado. Ah, ele precisa estar ligado? Não necessariamente, desde que essa tensão que cai na carga tenha o mesmo valor nominal dele. Então ele está desligado, mas a carga possui o mesmo valor nominal. Então nessa situação é a única permitida. O outro ponto é que se eu aumentar muito a minha resistência de carga, eu vou aumentar muito também a corrente que o Zener está desviando, e aí se eu exceder o valor máximo de potência dele, eu posso danificá-lo. Então, pessoal, de novo, tudo isso vai depender da configuração do circuito, e essa aula aqui, na verdade, ela é uma aula basicamente de resolução de circuitos que vocês já conhecem, já estudaram em outras disciplinas. Aqui a gente, é claro, só está demonstrando isso para uso nos sensores e transdutores, tá? Então, para entender esses conceitos aqui, tem que correr nessas aulas de circuitos aí que vocês tiveram antes, ok? Bom, de novo, vamos ilustrar aqui como é que eu chego, como é que eu resolvo esse problema, né, da minha carga variando, mas ainda tendo a necessidade de manter o Zener aqui acionado, tá? Mais uma vez enfatizando que essa resolução é para esse circuito, então não adianta pegar as equações que eu vou chegar aqui e falar, ah, eu sempre aplico essa função de transferência. Não, depende da configuração do circuito, ok? Bom, vamos lá. Mas para esse circuito aqui, se eu quero garantir a mesma tensão do Zener na minha carga, então a tensão na carga está aqui, é igual a VZ, tenho a minha divisão de tensão aqui. Então, não necessariamente o Zener está ligado, ele pode estar desligado, ele está fora do circuito, mas a tensão na carga tem o mesmo valor dele. Está aqui, é dado por essa expressão. Quando eu reescrevo essa expressão aqui e assumo que essa carga ela tem um valor de resistência mínimo que mantém a mesma tensão no Zener, ok? Eu chego nesse valor aqui. Então, meu RL mínimo, que é reescrevendo essa expressão, vai ser a resistência R vezes a tensão na carga RL, que é igual ao VZ, então tá aqui, VZ, dividido pela tensão aqui, que vai ser a tensão total menos a tensão aqui no Zener, ok? Pronto. Cheguei então no valor de resistência mínimo, ele tem que assumir esse valor aqui para que eu tenha o mesmo valor do Zener. Se eu tenho uma resistência mínima passando que a carga assume num dado momento, a resistência mais baixa vai permitir que eu tenha a corrente máxima passando na carga nesse exato momento. Como é que eu chego nesse valor? A corrente máxima na carga vai ser a tensão que eu tenho na carga, que é igual à tensão Zener, eu quero garantir isso daqui, dividido pela resistência de carga. Se a corrente é máxima, a resistência da carga vai ser mínima, como a gente mencionou. Bom, o circuito agora veio para esse lado aqui, só para a gente continuar o raciocínio. A corrente no Zener vai ser o quê? Vai ser a corrente total desse exemplo aqui, que é o EIR, menos a parte que foi desviada aqui para a carga. E aí eu tenho duas situações. Eu tenho a corrente mínima no Zener quando a minha corrente na carga for máxima. E eu tenho a minha corrente máxima no Zener quando a minha corrente na carga é mínima, ok? Se a fonte de tensão é constante, o IR é constante, então eu consigo levantar aqui o valor da minha corrente mínima de carga, que ocorre justamente quando o Zener está desviando a máxima corrente. Então, a resistência máxima de carga é atingida dividindo a tensão dessa carga, que é o VZ, sobre a minha corrente que está passando na carga nessa situação de mínimo. Okay? Então, com isso, eu levantei as equações aqui para este circuito. Ah, não está ainda muito claro? Vamos lá observar isso resolvendo mais um exemplo. Então, está aqui, ó. Para esse circuito,
eu tenho um RL que é variável, ok? E sabendo que a minha corrente máxima do Zener pode ser de 32 miliamperes, eu quero determinar as faixas de valores que essa resistência pode assumir, que vai manter a tensão aqui em 10 volts, né, que é a mesma tensão do Zener. Ok? No item B, a gente vai calcular agora sabendo que a potência máxima desse Zener é 200 miliwatts. Aí eu quero saber que valores essa resistência pode assumir, que vai manter o Zener em 10 volts e que não exceda a potência dele, ok? Então vamos tentar resolver esse exemplo aqui. Tá aqui, ó. Então, sabendo que a corrente máxima do Zener é 32 mA, quero saber quais são os valores aqui de resistência e, consequentemente, de corrente que ele pode assumir. Ou seja, quem é o RL mínimo, quem é o RL máximo, quem é a corrente mínima de carga, a mínima de carga e quem é a corrente máxima de carga, tá? Então vamos lá. IRL mínimo, né? IRL mínimo não, RL mínimo é o valor que essa resistência assume, mas que ainda mantém a tensão em 10 volts, ok? Então eu não preciso do Zener nessa situação para calcular o RL mínimo. Aqui eu já usei a expressão pronta, mas é claro, você lembra aqui que eu poderia simplesmente tirar o Zener, né, resolver essa associação séria aqui, mas lembrando que a tensão na carga aqui já está fixa em 10 volts, que é a mesma do Zener. Pronto, utilizando aqui na expressão, eu cheguei nesse valor de 250 ohms. E aí você tem que lembrar que se eu tenho a resistência mínima aqui, eu vou ter a corrente máxima passando por essa carga. Como é que eu chego aqui nessa corrente máxima? Vou pegar a tensão que tem na carga, que é fixa agora, e dividir pela resistência mínima que eu acabei de calcular. Isso vai dar 40 miliamperes, ok? Pronto. Agora vamos lá tentar chegar no valor de resistência máxima que o RL pode assumir nesse circuito. Então tá aqui. Vou pegar então aqui e tentar descobrir qual é a corrente máxima, qual é a corrente desse circuito, né? E eu fiz da seguinte forma aqui. Vou levantar então a partir da tensão VR, que é a tensão desse resistor aqui, ó. Vai ser a tensão de alimentação menos a tensão que cai aqui na carga RL, que é a mesma do Zener. Vai dar 40 volts. Já tem o valor de resistência e da tensão, então isso vai me dar 40 miliamperes. Que, para esse exemplo de circuito, é exatamente a minha corrente IL máxima, né? Claro, sem o Zener eu tenho aqui uma associação em série, então a corrente tem que ser a mesma assim para essa configuração. Pronto. Agora eu vou calcular, então, a minha corrente mínima. Vai ser a corrente IR menos a corrente máxima que o Zener vai suportar. Isso foi dado no enunciado, tá aqui, 32 mA. 40 menos 32 vai dar 8 mA. Então, essa carga, o mínimo de corrente que vai passar por ela vai ser 8 mA. E isso acontece quando ela assume o seu valor máximo de resistência, que vai ser dada pela tensão na carga, que é a mesma do Zener, dividido por essa corrente mínima, vai dar 1,25 kΩ. Ou seja, esta carga aqui, que pode ser um sensor resistivo, ela pode variar de 250 ohms até 1,25 kΩ, e essa variação te garante que sempre eu vou ter uma tensão nela igual à tensão do Zener aqui. Okay? Então, ele está regulando a tensão, mas a carga vai contribuir variando dentro desses parâmetros. Se ela for abaixo de 250, ela vai assumir uma tensão menor que a do Zener e você perde a regulação de tensão. Provavelmente, se ela assumir um valor aqui, é claro, maior de resistência do que 1,25K, ela vai desviar uma tensão, uma corrente maior para o Zener e vai exceder os 32 mA, o que vai acabar queimando ele.
No item B, agora ele começou pela potência. Ele te deu a potência máxima que esse Zener suporta. Então tá aqui, ó. Potência máxima que o Zener suporta, de 200 miliwatts. Você vai determinar de novo o valor da carga RL, que vai manter essa tensão no Zener em 10 volts. Bom, se ele deu a potência máxima, você vai calcular agora, né? Esquece que esse 32 mA está errado aqui, eu acabei colando a figura lá do slide, mas a situação agora mudou, tá? Então esse 32 tira fora. Vou calcular qual é a corrente máxima que o Zener suporta a partir do valor de potência que ele me forneceu. Então tá aqui, a tensão no Zener continua sendo 10 volts. Rearranjando a expressão, eu consigo calcular, então, essa corrente máxima que o Zener suporta e vai ser 20 mA. Então, agora é 20 mA que suporta e não 32 mais. Tá? Bom, vamos calcular, então, qual é a corrente IL mínima para tentar chegar no valor de resistência máxima dessa carga. Bom, IL mínimo ocorre quando eu tenho o IZ máximo. Né? Vou pegar a minha corrente total e subtrair aqui do IZ máximo. Né? Eu chego através dessa expressão aqui e eu vou verificar que essa corrente mínima vai ser de 20 mA. Encontrei esse valor de corrente, vou calcular então qual é a resistência máxima de carga para essa condição de corrente. Tá aqui, é a tensão na carga, que sempre tem que ser igual a do Zener, dividido por esse valor que eu acabei de encontrar, vai dar 500 ohms. Pronto, já calculei qual é o valor máximo que essa resistência pode assumir. E a resistência mínima? Vai ser a mesma lá do slide anterior, né? Imagina que a tensão na carga tem que continuar sendo 10 volts, mas agora sem o Zener, né? Vou calcular aqui, isso vai dar os 250 ohms. Se eu tenho a resistência mínima, eu tenho a corrente máxima passando na carga, né? Que vai ser obtida então pela tensão da carga, que é a mesma do Zener, dividido pela resistência mínima, vai dar os 40 miliamperes. Ok? Então, esse exemplo aqui demonstrou como é que eu levanto as condições, né? Como é que eu dimensiono o range, a faixa em que essa resistência pode variar, mantendo-se um controle de tensão sobre ela. Aqui está uma simulação que eu fiz desse circuito, né? Variando, por exemplo, a carga RL de 0,05K até 1,5K. Então tá aqui o valor da resistência da carga. Aqui eu tenho a tensão em alguns elementos do circuito e aqui vai ser a corrente em alguns elementos do circuito. Tá? Vamos olhar aqui em módulo isso daqui, tá? Olha só. Então, essa curva em verde é a tensão aqui em cima da carga RL. Tá? Então, olha só. Quando ela está abaixo de 250 ohms, que é o RL mínimo, então a tensão nela varia, porque o Zener está desligado até esse ponto. Tá aqui, ó. Então, qualquer aumento dessa resistência, a tensão também varia na carga. Quando eu chego nos 250 ohms, a tensão na carga chega lá a 10 volts, né? O próximo de 10 aqui. E agora o Zener atua. Então, a minha tensão na carga não varia mais. Ok? E como é que o Zener regula essa tensão aqui? Ele está desligado aqui, então a corrente nele, que é o azul aqui, está em 0 mA. No momento em que ele é ligado, ele começa a desviar essa corrente aqui, ok? Então, em módulo, você vai vendo aqui, ó, que a corrente no Zener vai aumentando nesse ponto aqui, né? Até chegar aqui no 1,5K no meu exemplo de simulação aqui. E essa corrente em vermelho é a corrente que está passando na carga RL. Então tá aqui, ó. Enquanto o Zener está desligado, ela tem aqui uma função linear, né? Porque é só um divisor de tensão aqui. No momento que o Zener liga, ele começa agora a regular a tensão, né, nesse trecho. E como é que ele regula? Ele varia a corrente e a variação de corrente dele é uma exponencial. Então você também vai ver uma queda dessa corrente na minha carga RL
tá? Olhando aqui em módulo, que obedece essa mesma função exponencial, ok? Nós vimos então excitação com tensão. Vamos ver um método de excitação com corrente constante. O método mais comum que você encontra de excitação com corrente constante para sensores e transdutores é o uso de um circuito chamado de espelho de corrente. O que é o espelho de corrente? É um circuito eletrônico, então você já deve ter visto isso aí nas disciplinas do curso de dispositivos eletrônicos, onde eu posso realizar uma cópia de uma corrente ou controlar a corrente em um trecho de um circuito para outro trecho do circuito, de forma mais ou menos independente em termos de potencial. Tá? Então, esse circuito aqui representa um espelho de corrente. Eu tenho dois transistores que são idênticos, Q1 e Q2, onde eles compartilham uma base comum, e uma corrente que eu chamo de corrente de referência, ela é utilizada para controlar a corrente de coletor do outro transistor, ok? Vamos ver como isso é feito. Bom, a corrente de coletor de um transistor bipolar, ela é dada por essa expressão. IS, corrente de saturação exponencial da tensão base emissor desse transistor, dividido pelo que eu chamo de tensão térmica desse transistor, que é dada pelo Kt sobre Q. Bom, isolando o VBE nessa expressão, eu vou ter que a tensão base emissora é dada então pela tensão térmica, Ln da corrente de coletor sobre IS. Tenho aqui dois transistores que são idênticos. Portanto, a tensão base emissor desse transistor é dada por essa expressão. A tensão base emissor do transistor Q2 é dada por esta expressão. Bom, como as tensões base emissor elas são as mesmas, porque os transistores são idênticos, a corrente do coletor 1 sobre a corrente de saturação 1 vai ser igual à corrente do coletor 2 sobre a corrente de saturação 2. Esses transistores, se eles forem iguais, essas correntes de saturação são exatamente idênticas, então a corrente do coletor 1 vai ser exatamente a corrente do coletor 2. Se eu olhar o circuito, coloquei ele aqui pequenininho, mas é o mesmo, eu vou verificar que a corrente do coletor 1 é exatamente a corrente que eu estou chamando de I2 aqui, que é a corrente do meu coletor 2, tá aqui. Então, corrente do coletor 1 é igual à corrente I2, que vai ser igual ao quê? A corrente que eu chamei de corrente de referência, menos a parte da corrente que é desviada para a base dos meus transistores, ok? Bom, quando eu analiso então essas correntes de base em função das correntes de coletor, eu vou verificar o seguinte: corrente de base 1 vai ser a corrente de coletor 1 dividido pelo ganho desse transistor. Corrente de base 2 vai ser a corrente de coletor desse transistor 2 que eu chamei de I2 dividido pelo ganho desse transistor. Bom, então essa minha corrente I2 aqui vai ser escrita por esta expressão aqui, ok? E como nós sabemos que o ganho de um transistor bipolar é elevado, okay? Muito maior do que 1, então tipicamente 100 aqui, eu dividindo esse termo aqui por 100, praticamente ele tende a 1 aqui, e a minha corrente então de coletor, que eu chamei de I2, vai ser praticamente a resistência que eu chamei de... a corrente que eu chamei aqui de corrente IF, corrente de referência. Ok? E o interessante de eu utilizar um espelho de corrente é que eu posso colocar, ao invés de um transistor aqui espelhado, eu posso colocar N transistores aqui
nesse ramo, e então a minha corrente de referência ela é capaz de controlar as correntes nos diversos transistores que eu tenho aqui espelhados, ok? E, então sempre eu vou ter a minha corrente I2 sendo o mesmo valor da referência? Não, eu posso alterar ela colocando resistores aqui, ó, na minha no meu transistor que está sendo espelhado aqui no meu circuito, ok? Então, olha só, se eu não tinha esse resistor R2, o VBE1 era exatamente igual ao VBE2, porque os transistores são idênticos, ok? Quando eu coloquei essa resistência 2 aqui, ó, na saída aqui do meu emissor, eu verifico que a tensão VBE1 ela está agora em paralelo com o VBE2 mais a tensão que está caindo aqui em cima desse resistor que eu chamei de R2, ok? Então a tensão V2, reescrevendo essa expressão, vai ser a diferença das tensões base emissor dos transistores, ok? Nós já vimos aí no slide anterior, né, as tensões base emissor de cada um dos transistores. Vou substituir agora essas expressões aqui, né, na minha tensão V2. E aí vamos ver como é que vai ficar. Fica aqui. V2, então, vai ser dada por essa expressão. De novo, os transistores são iguais. Então, as correntes de saturação aqui são iguais, o que vai dar para cancelar, né? E aí eu verifico, né, que a minha expressão vai ser dada por essa forma aqui, tá? E eu vou considerar de novo que as correntes de base são pequenas, né? A gente já levantou esse parâmetro lá, né? Lembra que o ganho é elevado, tá? E dessa forma, então, a minha tensão V2 vai depender aqui da minha corrente de referência sobre a corrente I2 que está aqui, tá? Então, se eu quero levantar o valor dessa resistência para que eu tenha essa expressão, né, basta, então, associar ela aqui com essa expressão. Lembrando que a tensão aqui, na verdade, o que é? É corrente vezes resistência, né? Usando a lei de Ohm, aqui ele só abriu a expressão para chegar, então, no valor desse resistor 2 aqui e dimensionar ele para que eu tenha essa configuração aqui. O interessante disso, então, é que eu consigo dimensionar qual vai ser a corrente em cada transistor que está espelhado aqui, simplesmente dimensionando o valor desse resistor que eu estou colocando aqui na saída do meu emissor, ok? Então tem um exercício aí na apostila que vocês verificam exatamente esse efeito. Bom, e para finalizar, vamos falar do último método aqui de excitação comum, tá? Que é o método 420 mA, também conhecido como laço 420 mA, tá? 420 mA é um padrão industrial, né? Então, tem muito aluno que já está estagiando, já está trabalhando na área e se depara lá no seu sistema lá de controle com esse termo aqui, é 420 mA. O que é isso, pessoal? Vai ser um circuito que eu utilizo para acoplar sensores e transitores aí numa linha, né, de medição e controle, tá? Então, eu tenho nesse elemento um transmissor de 4 a 20 que recebe o sinal do transitor e vai converter num sinal de corrente dessa forma. 4 mA por valor mínimo que esse sensor, que esse transitor pode assumir, e 20 mA por valor máximo que esse sensor vai assumir, tá? E os valores intermediários, evidentemente, vão ser proporcionais, em geral, a uma função de transferência linear, tá? Senão, eu tenho que conhecer, né, qual que é a função de transferência para fazer essa correlação aí, né? Não é uma novidade para nós. Então, vamos lá. Primeiro ponto é como isso está conectado, né? Então, imagina que você tem vários sensores ou transdutores aí na sua linha, aqui no exemplo, sensores resistivos, e eu estou excitando eles com uma tensão, né? Esses sensores aqui, eles estão associados em série, então o que vai acontecer? Eu tenho
uma queda de tensão dividida por cada um dos sensores que está conectado em série, né? Associação em série de circuitos. Por que eu transmito o sinal de corrente e não de tensão? Se eu olhar esse exemplo aqui, ó, o que acontece, por exemplo, se esse sensor ele começa a elevar a sua tensão, ele varia o seu valor de resistência e evidentemente altera o seu valor de tensão. Mas no exemplo, se ele eleva a sua tensão e eu mantenho a tensão de alimentação fixa, ele vai roubar tensão dos outros elementos e isso evidentemente vai variar aí a leitura desses instrumentos. Agora, se eu transmito um sinal que é corrente e não tensão, como eles estão associados em série, a corrente em todos os elementos é a mesma. Então ela não vai sofrer alteração mesmo que eu tenha alterações de tensão aqui nos elementos, ok? O outro detalhe é, por que eu trabalho com 4 mA, não com 0 mA? Porque para a gente parece um pouco óbvio, né? Se o sensor está fazendo a leitura mínima, por exemplo, um sensor de temperatura, a leitura mínima, por exemplo, é a minha temperatura ambiente, que eu sei que tem que ser ali 20 graus, né? Dentro ali da minha planta, do meu processo. Se é 20 graus, eu acho que o 0 é sempre um parâmetro bom para a gente calibrar e tal, etc. Ok, acontece o seguinte, e se esse sensor, por exemplo, está danificado, você tem um rompimento na linha, né? Se for 0, você não consegue detectar esse problema no sensor, né? Rompimento de cabo, uma queima do sensor, etc. Agora, quando eu coloco esse valor mínimo em 4 mA, ou seja, diferente de 0, quando eu tenho um problema nesse meu sensor ou nesse meu transdutor, eu vou verificar que a corrente não vai dar 4 mA na minha linha, ela vai dar 0. E aí eu consigo detectar essa falha, consigo detectar, por exemplo, um rompimento aqui de cabo, alguma coisa, muito mais facilmente. Okay? Então, é por isso que o valor mínimo ele não é 0, ele é diferente de 0. E nesse padrão industrial, ele é assumido como 4 mA. Existem outros parâmetros de referência industriais, tá? 4 a 20 é um dos mais comuns, mas sim, existem outros valores, mas eles são diferentes de 0, tá? Então, o que eu preciso para eu fazer aqui o meu laço de corrente? Eu tenho lá o meu sensor, o meu transdutor. Ele está conectado na linha com um elemento que é capaz de fazer a aquisição e a medição dessa corrente, né, para manter ela entre 4 e 20, e uma fonte de alimentação, né, que está alimentando aqui o meu sensor, o meu transdutor. Eu posso utilizar esse mesmo método para colocar sensores e transdutores em paralelo. Nessa situação, cada um deles vai ter que ser conectado a um instrumento para que eu faça a medição, a aquisição, né, desse sinal de corrente aí, e na linha aqui variando, evidentemente, entre 4 e 20 mA também. Tá? Bom, e nós construímos esse tipo de circuito? Sim, ele pode ser construído, né? Mas é muito mais comum você já encontrar soluções prontas para isso, tá? Então, existem chips que você já consegue colocar no seu circuito para fazer esse tipo de adaptação. Existem aqui esse tipo de instrumento, né, que já vem regulado para você colocar, acoplar no seu sensor, no seu transdutor, né, que te garante a saída lá de 4 a 20 mA. Então esse aqui que dá para a gente ler bem, olha só, ele é um elemento utilizado para controlar um sensor de pressão, tá vendo? Ó? O seu sensor pode variar a pressão de 0 a 800 pascal e a saída vai ser 4 a 20 mA. Então, quando ele tem lá 0 pascal, vai dar 4 mA. Quando ele tem 800 pascal, vai dar 20 mA. E é dessa forma que eu condiciono o sinal aqui. Ok, pessoal, bom, estudem aí esse tópico, tá? Então, é claro, a gente aqui
fala só o que é mais comum, o que vocês encontram, mas existem também outros circuitos, outras formas de você regular esse sinal. Por exemplo, a gente não mencionou aqui osciladores, a gente vai ver isso mais adiante no curso, tá? Quando for falar do sensor de nível, isso é bem interessante, porque um oscilador também é um método, né, de você excitar o sinal de um sensor, mas é melhor ver ali no exemplo prático, ok? Então, espero que tenham gostado, até a próxima.